O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vai manter os abrigos provisórios para pessoas em situação de rua. Esses alojamentos foram criados durante a pandemia e um deles foi fechado pelo governo do DF há poucos dias. Neste espaço, dentro do Autódromo Nelson Piqueira, em Brasília, funcionava desde abril um dos 3 abrigos provisórios para pessoas em situação de rua. O local foi fechado e 142 acolhidos foram encaminhados para outros abrigos ou receberam ajuda, como passagens, para voltar para a cidade natal. O alojamento provisório no Autódromo de Brasília foi uma política necessária, porque assim, aqui no centro de Brasília há uma grande necessidade de todo esse suporte. Infelizmente, há 4 meses o Instituto Tocar tem buscado um espaço para permanecer esse acolhimento aqui próximo, para a gente ser bem assertivo e dar o suporte a quem está precisando de forma tão emergente aqui no centro de Brasília. Mas nós temos muitas dificuldades, porque quando você busca um local para alocar, a gente encontra dificuldades com a comunidade, porque ninguém aceita uma pessoa que está em vulnerabilidade social morando perto de você. O alojamento que funcionava aqui dentro do Autódromo Nelson Piquet já não recebia novos acolhidos desde dezembro. No DF existem outros 2 abrigos. Um deles fica no estádio Abadião, na Ceilândia, a 26 quilômetros de Brasília. Com capacidade para receber 200 pessoas em situação de rua, tem menos da metade das vagas preenchidas, porque o governo não autoriza novos cadastros. No final do ano, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conseguiu na Justiça manter os alojamentos funcionando. Pela ação, os abrigos devem preservar, no mínimo, o número atual de vagas, até que seja possível a prestação de serviços de acolhimento de forma permanente. O MP criou ainda o programa Pés na Rua para promover ações e acompanhar as políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. Entendemos a grande importância da manutenção do alojamento provisório, tendo em vista a grande demanda de moradores em situação de rua, que com a pandemia aumentou sensivelmente devido ao desemprego. Estamos atualmente com 43 alojados, aguardando o governo do Distrito Federal abrir a central para a entrada de pessoas que têm essa necessidade de um espaço digno para suas vidas. A produção da TV Justiça entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF para comentar sobre o desmanche dos abrigos provisórios. Só que até o momento não tivemos resposta. E para falar mais sobre a necessidade da população de rua durante a pandemia da Covid-19, está aqui com a gente ao vivo o advogado Pedro Júnior Barros. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Justiça, doutor. Evelyn, boa tarde. Para mim é um imenso prazer falar com você. Primeiro, doutor, a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade social, são pessoas que por algum motivo vivem nas ruas, a gente não sabe quais, né? Dar um abrigo no momento de pandemia, mais que um controle de saúde pública, é da cidadania e resgatar a cidadania dessas pessoas, né? Como o senhor avalia essa situação? Exatamente. É muito importante, até pela questão dessas pessoas encontrarem-se atualmente em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, a qual se agravou em decorrência do Covid-19. Até é importante fazer uma observação, Evelyn, sobre o momento que se iniciou o estado de calamidade pública e o governo do Distrito Federal acabou percebendo a extrema necessidade de se adotar medidas para a contenção e proteção dessas pessoas que se encontravam já nas ruas. Quando a gente fala de pessoas que estão nas ruas, a gente pode obrigá-las a ir para um abrigamento, doutor, segundo a nossa legislação? Sim, com certeza. Inclusive, o Estado deve promover políticas públicas de assistência social voltadas para essas pessoas. Quando a gente fala de assistência voltada a essas pessoas, pode, por exemplo, ter um recolhimento compulsório, por exemplo, não quero ir para o abrigo, mas no momento de pandemia que é preciso cuidar da saúde pública, essas pessoas podem ser levadas por obrigação a algum abrigo? Sim, o Estado deve promover, como eu lhe falei, a proteção dessas pessoas. Ela deve promover por força de lei, sim, com certeza. E, inclusive, bem observado, Evelyn, que com o surgimento do estado de calamidade pública, o governo do Distrito Federal percebeu uma crise na saúde pública. E por esse motivo foram firmados alguns termos de colaborações emergenciais,
como vocês bem mencionaram, do Nelson Piquet, que lá funciona um alojamento provisório que está em estado de desmobilização, do Abadião também, que foram firmados, essas parcerias foram firmadas justamente para promover a proteção e o amparo dessas pessoas que já encontravam-se em estado de vulnerabilidade, em situação de rua, e que com o Covid-19, o avanço do Covid, essa população acabou aumentando. Então o Estado se viu na necessidade de poder, de dever, na verdade, proteger essas pessoas por meio de parcerias com o OSCs. Quando a gente fala, quando a gente está falando muito de abrigamento, isso inclui também alimentação, insumos de saúde. É uma proteção integral mesmo, doutor? Sim, com certeza. Além de poder promover o acolhimento dessas pessoas, os alojamentos provisórios, eles também faziam, na verdade, um planejamento de reestruturação familiar, reestruturação social. Eles promoviam também a reinserção social dessas pessoas, com cursos profissionalizantes, elaboração de currículos, alimentação, o próprio abrigo. Então, não é só o simples fato de fazer o acolhimento dessas pessoas, mas também o Estado, por meio dessas parcerias, ele promovia ali uma reforma pessoal, profissional e familiar naquelas pessoas que estavam sendo acolhidas. Então, por isso a importância. Pessoas em situação de rua, muitas vezes, estão sem documentos, né? Elas não andam com um aparato ali que as identifiquem. Isso é algum impedimento para que elas sejam acolhidas e abrigadas em algum local do governo? Não, de forma alguma, de forma alguma. O governo, por meio dessas parcerias, ele deve, com certeza, poder facilitar o acolhimento dessas pessoas, não simplesmente por uma questão de documentação, eles serem impedidos de terem acesso a esse direito legal. Nessa manifestação toda do Ministério Público, é possível que o governo do Distrito Federal volte atrás nessa questão do desmanche dos abrigos? Evelyn, dentro dessa temática, o que eu tenho para lhe dizer, lhe informar, é que há sim o interesse do governo do Distrito Federal, bem como das entidades que já são parceiras e de outras entidades, de darem continuidade nos trabalhos que já estão sendo executados, porém, de forma permanente agora, com a criação de casas de acolhimento. Então, assim, eu acredito que talvez dar a manutenção nos alojamentos provisórios não sei se seria tão interessante para o governo, visto que ainda perdura a necessidade de que essas pessoas sejam amparadas, né, as pessoas em situação de rua, e que não há uma previsão de que exista uma data final para o término dessa pandemia. E não só pela questão da pandemia, mas também, como eu havia comentado com você, essas pessoas, muitas dessas pessoas já estavam em situação de rua. Então, há sim o interesse do governo, das entidades, né, toda a sociedade civil, de que existam casas para acolhimento permanente. E nessas casas seria feita ali toda essa reinserção social das pessoas. Mostrar para as pessoas que existe vida fora da rua também, né? Com certeza, até porque essas pessoas encontram-se numa situação muito complicada. O Distrito Federal tem uma população considerável em situação de rua e essas pessoas merecem sim o nosso cuidado, merecem sim a nossa atenção, e a importância que o governo está dando é totalmente prioritária. Inclusive, nós sabemos já que existe um plano de estruturação para a criação imediata dessas casas de acolhimento, né, com a intenção de poder, de fato, melhorar a vida dessas pessoas. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação.